Ok, Então, então deixa-me só apresentar este ok. meeting para as pessoas ficarem a saber. Esta é a nossa reunião número 10. Vem aí a Cecília também. É a nossa reunião número 10 das imersões. Toda a gente é bem-vinda. Serão conversas sobre biotesseguridade e sobre o nosso trabalho em português. Olá, Sila. Olá, olá. Onde procuraremos trazer mais gente para este conhecimento e perceber o que é que podemos trocar uns com os outros sobre esta prática. Eu estava a falar com o Geraldo. Geraldo, é a primeira vez que tu estás nestas reuniões. Sim. Queres só, antes de falar sobre o que estávamos a conversar, apresentar-te muito rapidamente para as pessoas saberem, quem vir este vídeo, saber quem é o Geraldo Vicente? Sim, senhor. Bem, como o Ah, nome de... posso? Como claro. o nome falou, eu sou Geraldo Vicente, eu trabalho com técnicas de massagem, né? Terapia manual, é tudo a mesma, com toque. Então, com toque dentro, já tenho quase 30 anos, metade da minha vida dedicada a esse mundo. E eu não paro de me encantar e venho me encantando cada vez mais e vem dando muitas respostas e muitos resultados no meu trabalho quando eu entrei nesse universo da biotesseguridade, com face, essas coisas todas, e é isso, estou nesse mundo. É um conceito que muda, é uma mudança de paradigma que muda muita coisa na forma como a gente vê o nosso corpo e vê o outro e trata Uhum. o outro, né? Então, na realidade, não existe outro, é tudo uma ligação. Então, é isso. É isso por aí. Interessante, interessante. E tu vieste ter connosco, ou tu encontraste-nos, ou nós encontramos-te, porque. Foi uma amiga que nós já estamos juntos nesse caminho. Ela é Vera, ela é uma fisioterapeuta do Porto. E ela já conhecia a Bruna, ela já tinha me falado da Bruna, já fizemos outras formações com outros profissionais, já estamos em outros grupos, mas eu nunca acompanhava o trabalho da Bruna muito, mas nunca cheguei a fazer nada com ela. Mas, entretanto, ela me falou que ia haver esse encontro cá e que tinha esse pessoal que a Bruna vinha, principalmente falou em Bruna. Eu também não Bruna conhecia Pepito, a Cris, né? Cris, o nome dela, Cris Clancy, do Embody é, Biotensegrity, e a Bruna Pepito, que pronto. também colabora na Embody E Biotensegrity. aí foi quando eu entrei em contato contigo, com a Bruna, e aí começou a fluir tudo, e eu fui parar e tô aqui. E tu estavas-me a dizer que tu tinhas percebido, depois do encontro, que tu entraste nesta via através da faixa, do estudo da Exato, faixa, que era o teu exatamente. tema principal que te Isso, alterou isso. e que te ilustrou o teu trabalho de outra forma, mas que percebeste que havia mais qualquer coisa. Eu já fiz uma formação em biotesseguridade online eu não sei se você chegou deve saber quem é a Ana Otsobo. Sei, sei. Pronto, então eu fiz a formação dela e achei aquilo bem interessante. Só que parei naquela formação e não teve mais. Hum, Mas me continuidade. fazia sentido quando eu estava em relação à face e começou quando eu fiz a formação da Lembeu TCH, eu que pá, isso casa tudo, porque aqui eu tenho uma ideia de o corpo integrado com todas com tudo, né? De ver a forma de ver os ossos, de ver os tecidos moles e por aí vai. Então eu comecei a ver mais coisas sobre isso. É, há um outro profissional também brasileira, a Fabiana, que ela também fala nessa questão, mas muito mais superficial. Mas aí foi quando eu comecei a ter mais acesso. O próprio Tomás, que eu não sei se eu estou certo, que Thomas eu Myers. gosto, isso, eu gosto muito da ideia dos trilhos, me Uhum. trouxe muita lucidez para ver essas cadeias. Ele fala, tem um capítulo no livro dele que ele fala Nós fizemos um estudo desse livro e eu já li esse livro umas duas vezes, mas aquilo tem que estar lendo sempre porque é muita informação. Hum. E ele fala também um pouco dessa,
a forma como ele fala dentro da terapia manual, dentro do toque, que é o que eu atuo, a mim faz todo sentido. Aí então eu comecei, e engraçado que as coisas vão chegando, né? E tá com vocês naquele encontro me deu mais certeza, porque foi uma coisa, várias pessoas falando, e aquilo que já estava reverberando dentro de mim, e eu tinha essa questão da carga. Essa carga, Qual questão? né? Qual- Foi incrível, porque me aconteceu um episódio engraçado, uma coisa vai puxando a outra. No meu treino, eu faço musculação. Eu já há um bom tempo que faço musculação, eu tenho musculação, pilates são duas coisas que eu adoro. E agora estou apaixonado pelo Qigong e o Tai Chi. E dentro do ginásio, que eu já fui abordado várias vezes. Inclusive, uma vez fui abordado de uma forma muito grosseira, que a pessoa chegou para mim e disse: Você está fazendo errado, porque eu crio dentro do meu treino, eu já não treino só aquela coisa da alavanca. Ter, por exemplo, um braço. Uhum, Eu ponho um movimento, a minha forma de alongar é diferente, essa ideia toda. sim. Esta semana, por incrível que pareça, eu estava a treinar, foi a semana passada, e um gajo me abordou outra vez. Olá, boa tarde. Perguntou de onde é que eu era. Você era português? Não, sou brasileiro. E ele disse: Você está fazendo isso pode me explicar por que faz treinar assim? Porque é tudo igual, né? As pessoas treinam tudo igual. E é isso que a gente. A gente não está mudando nosso treino. Eu faço igual, só que só por eu gerar um movimento diferenciado, tipo uma torção, ou alongamentos, balanços e tal, aquilo já, as pessoas já ficam a olhar. E eu disse: olha, esse cara foi super gentil, inclusive convidei ele para participar do grupo, era novo. Eu disse: olha, se for lhe explicar o meu treino, eu vou ficar aqui, vou parar o treino e vou soltar a falar consigo. Eu disse: mas olha, vou lhe dar uma dica. Já ouviu falar, que agora eu não estou mais, que às vezes teve uns que já vieram me abordar que até me chateia, sabe? Que são muito. Isso tudo tá errado. Não, é que eu estou treinando, é um treino terapêutico. Eu estou treinando as cadeias, músculo, as cadeias. Todo mundo tem Uhum. cadeia miofascial. Eu digo: tá, tudo bem. Aí eu dessa vez disse: "Epa, vou mudar, eu vou fazer diferente." Eu disse: olha, já ouviu falar em face biotensegridade? Já ouviu falar? Não. Eu digo: então dê uma busca aqui na net. Aí conversamos um pouco, ele disse: outro dia eu estava a treinar um agachamento e me deu uma dor na lombar e eu fiz os movimentos para lá para que aquilo passou. Eu digo: pronto, estamos começando a nos entender. Terminando que tivemos uma boa conversa e tal. Eu disse: olha, se quiser, nós temos um grupo. Eu disse, depois eu falo com o Nuno, mas ele não falou mais nada. E que nós trocamos ideias. Entrei nesse grupo agora recente sobre biotensegridade. Ele disse: que interessante. Mas é isso que você está dizendo, a gente não vai mudar, não vai mudar nada. Hum, Algumas coisas que a gente modifica na nossa visão e que faz bem ao corpo, porque eu percebo que a minha forma de treinar hoje, eu não fico cansado, eu saio super energizado do treino. Eu chego, eu treino, se me deixar, eu fico a tarde inteira, eu treino 3, 4 horas. hum, Não tenho, por exemplo, se eu mudar a carga, eu não fico com tanta fadiga muscular, digamos assim, quase não tenho aquelas fadigas que ficam aquelas dores. E, e o mais interessante que eu acho de tudo é como eu saio energizado. hum. Olha, sabes, eu achava interessante, talvez para as outras pessoas que possam ouvir isto, perceberem exatamente o que é que estás a falar. E eu acho que é muito interessante, porque toda a gente hoje em dia tem acesso a um ginásio de musculação e toda a gente faz musculação ou vê alguém fazer musculação, portanto, toda a gente sabe de musculação. E seria interessante tu poderes explicar, talvez não agora, porque se isso fosse um bocadinho mais elaborado seria interessante, Sim, sim, sim. tu poderes dares exemplos concretos ou Yeah. filmares exemplos concretos daquilo que tu estás a fazer em termos de musculação que tu entendes que é diferente daquilo que as pessoas normais andam para aí a fazer e de que forma é que tu achas que essa nova maneira de tu veres e de tu fazeres as coisas eh,
reflete o teu conhecimento de biotensicalidade. Que aspectos da biotensicalidade é que tu estás a chamar para ti para fazeres o treino dessa maneira? Acharias interessante fazer isso? Será que eu consigo? Claro que consegues. Não, não, não tem que ser nada formal, não tens que fazer um PowerPoint. Não, uma conversa. Eu daqui a pouco vou fazer um bocadinho da conversa do tema que eu tinha proposto das molas dentro e molas fora. Ah, e vou fazê-lo de uma forma completamente Boa. preparada, porque eu tenho trabalhado comigo e com os meus clientes nisto, mas não vou apresentar PowerPoint, nem vou falar e vou Sim, sim, é disso que eu gosto. para tu perceberes que podes fazer a mesma coisa Sim, com um tempo mais ou menos determinado, mas que podes fazer a mesma coisa numa próxima reunião que sim, façamos. Ahm, Se quiseres, fazes-me essa proposta. Se quiseres, apresentas-me a mim antes e eu sim, posso ver, sim, e depois podemos usar isso como um tema, porque eu acho que isso é interessante de perceber de que forma é que nós que estamos a estudar esta área, estamos a entender exatamente qual é o nosso entendimento daquilo que estamos a estudar. E esse entendimento não é teórico só, é sobretudo na prática. na prática. E a prática é o que a maior parte de nós que estamos aqui quer. Ok, está bem, a biotecnicidade faz sentido, mas como é que eu faço uma rosca? Ou como é que eu uso uma poleia? Ou como é que eu uso uma prensa de pernas? Se falarmos em musculação, como é que eu, estás a ver? Como é que eu faço o agachamento? Ou porquê é que tu, quando aquele rapaz disse que fez o agachamento, sentiu dor, tensão na lombar, mexeu para um lado e para o outro, tu disseste, claro, mas quando disseste claro, pensaste em qualquer coisa que ele não tem conhecimento, que essa pessoa não terá conhecimento, mas tu, pelo que estudaste, chegaste a esse claro, como se ele tivesse aplicado qualquer coisa de conhecimento da biotecnicidade. Concordas? Sim, Então, exatamente isso. numa próxima, podemos estender um pouquinho mais essa tua, esse teu, essa tua capacidade de entender biotecnicidade e de aplicar biotecnicidade e de te entusiasmares com o tema, porque há muita gente que se quer entusiasmar com o tema, mas que não sabe exatamente como é que há de mostrar que está entusiasmado. Não, tem alguma dificuldade em falar sobre aquilo que sente e que percebe que tem a ver com biotecnicidade e não com o paradigma antigo, com o conhecimento antigo da biomecânica ou de outras coisas. Está bem? Sim, boa. Tu querias juntar mais alguma coisa àquilo que estavas a dizer? É muita coisa, deixa eu começar a falar, Fala, porque, podes falar que eu vou-te cortando. pronto, faz isso. Uma outra coisa também muito interessante, na prática, eu comecei o Chico, eu fui para um retiro em agosto deste ano. Eu vi aquilo na net, Tai Chi Qigong, retiro, eu fui. Aquilo era na parte da manhã prática de uma técnica, na parte da tarde prática de outra, muito intenso. Aquilo mexeu comigo, tudo que mexe com o corpo mexe muito comigo. E ali eu tive a noção mesmo dessa tensão e compressão. Eu estou tendo, porque hoje mesmo eu tive aula. Ontem foi Tai Chi, o Tai Chi eu estou mais a coisa é tão simples e tão fluida que se torna complexo. O Qigong eu tenho praticado toda pela manhã. Eu acordo, é a primeira coisa que eu vou fazer. Aquilo envolve energia. Os orientais já falam dessas coisas há muito tempo. Mas trazendo para isso da biotensegridade, essa expansão, essa tensão e compressão o tempo todo que nós estamos a fazer, aquilo me deixa, aquilo mexe com tudo, tudo. Ali Mas em essa, aula, essa, essa tensão e compressão de que tu estás a falar, hum, pode ser explicada, quer dizer, se eu usar o paradigma da biomecânica, se eu usar a biomecânica para explicar o corpo e a anatomia tradicional, eh, eu posso usar essa linguagem e expandir e comprimir na mesma, tensionar e sim, comprimir. sim.
porque é que tu estás a falar de tensão e compressão de uma forma diferente, percebes? Porque é que isto tem a ver com biotensegridade e se eu falo de outra forma, não é biotensegridade? Como é que eu te explico isso dentro principalmente o Qigong, que eu tenho praticado bastante? Uhum, uhum, É que aquilo a gente, ao mesmo tempo que tu faz um movimento é, fluido, leve, tu gera uma tensão. Então, a minha é a biotensegridade inteira, no corpo todo integrado. Quando eu puxo um movimento uhum, e abro, giro, porque aquilo tem muitos movimentos para todo lado. Nesse movimento eu estou gerando tensão, estou gerando biotensegridade. Quando eu termino a prática, eu sinto o meu corpo. Eu sei o meu lado direito, ele é mais preso. uhum, Eu tenho uma leve diferença na anca direita, ela sobe um pouco. Então, eu sinto esse encurtamento na minha perna direita. E quando eu termino a prática do Qigong, eu sinto o corpo mais integrado. integrado. Deixa-me só, desculpa lá, corrigir-te Corrija uma tudo. forma que nós usamos muito comumente, que é, tu disseste, eu quando faço esse movimento, eu gero uma biotensegridade. Uh, Biotensegridade não é uma coisa que se gera. Biotensegridade é um, Exato, exato. é um paradigma como biologia. Tu não geras Sim, sim, biologia, sim. uh, Já nem, tem em nem, mim. Já... ok? Biotensegridade é- não é uma propriedade, está certo? É Sim. o nome de uma forma de entender a realidade, a estrutura da matéria viva. Aham. Portanto, desde que tu estejas vivo, tu és um ser, és um sistema biotenségril. Assim que morres, Perfeito. deixas de ter alguma coisa que nos anima e que faz com que haja esta tensão e compressão, porque sem uma não há outra, eh, que nos dão integridade. Assim que tu morres, a tua integridade perde-se e tende depois para te dissolveres em poeira, não é? Yeah, yeah, yeah. Sim, sim. Portanto, nós não geramos biotensegridade, nós Nós somos somos. seres, sistemas biotensegres. Está bem? Sim, 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 É perfeito. só esta correção, porque eu acho que é Sim, importante sim, mas para começarmos perfeito. a uniformizar palavra. Mas continua. Eu percebo que tu me estás a dizer que sentes, quando fazes esses movimentos Em Qigong, no Tai Chi, no Qigong, que tu sentes gerar uma tensão. O que tu estás de facto é a, a- a redistribuir a tensão que tens no corpo. é isso que eu queria dizer, exatamente. Redistribuir. E pode ser isso, ou deve ser isso que tu sentes como maior equilíbrio, porque esses pontos de acumulação de tensão no corpo não são, hum, não trazem muita saúde normalmente. Não, Por isso é que é importante haver essa sensação de distribuição que na prática e na teoria não é explicável através da forma como nós vemos a estrutura do corpo biomecanicamente. Só exatamente. se pode explicar se tivermos uma visão do corpo como um sistema biotenségril. É exatamente isso. Sim? É, é. Pronto, é isso, é isso. É o que eu venho, é o que eu venho. E também saio, hoje mesmo eu saí, aquilo mexe com tudo, né? Com toda a minha, tudo. Mentalmente eu saio calmo, em paz. É a sensação que eu saio de uma aula, em paz. É giro. Sila, se tu quiseres intervir, intervém, está bem? É giro essa tua associação que fizeste agora entre uh, a parte física que se redistribui, que tu sentes mais equilíbrio fisicamente, nessa tensão física, e ao mesmo tempo sentes um maior equilíbrio
na tua parte mental, Exatamente, espiritual. Eh, exatamente, e é esse casamento do todo que a biotensegridade convida também, onde na biomecânica há uma divisão clara entre o que é a parte física e o que é a parte energética, não mensurável, ehm, não é considerada. E quando a parte física tem esse trabalho, ehm, de redistribuição mais uniforme da tensão interna, tem sempre, sempre para mim, sempre um paralelo na parte psicológica, emocional, e as outras que tu queiras considerar e que tu possas considerar do teu ser. Acho giro exatamente. esse paralelismo. Queres dizer alguma coisa, Sila? Hum, eu estava a ouvir e estava a pensar. eh, eu tenho estado a aprender e a inteirar-me cada vez mais através destas reuniões, e daquelas, mesmo com os internacionais, não é? Hum, e vou captando e captando e captando, inteirando-me e vou entendendo este conceito novo, este paradigma novo da biotensegridade. No entanto, tenho muita dificuldade eu gostava de até que tivesse aqui mais gente, porque se calhar as pessoas têm mais facilidade em explicar como é que aplicam a biotensegridade no seu trabalho. E eu estou-me a lembrar agora de um caso muito recente de uma pessoa que me apareceu, é um amigo meu que me apareceu há uns dias, que fazia Pilates há 15 anos com uma professora que, entretanto, morreu. E encontrei-o por acaso, e ele sabia que eu era professora de Pilates e começou a falar: e agora estou um bocado pendurado, não estou sem saber como é que é de fazer." Ele fazia online, fazia presencialmente primeiro com ela durante muitos anos e depois acabou por fazer online. E eu disse: "Olha, se quiseres experimentar, mas aviso-te já, eu faço um Pilates com uma abordagem um bocadinho diferente daquela que tu estás habituado." E lá lhe expliquei, ele é artista e portanto tem assim uma visão, mesmo, não sei se foi arquiteto ou se tirou arquitetura, qualquer coisa assim, portanto tem uma visão de cabeça muito de estruturas geométricas e portanto facilmente poderá entender um bocadinho melhor. Portanto, falei-lhe um bocadinho daquilo que para mim eu consegui, não é? Daquilo que eu conheço do início do Stephen Levin e do Uhum. Buckminster Fuller. Falei assim um bocadinho do historial disto e depois dei por mim a explicar-lhe que, e isto vem ao encontro daquilo que o Geraldo estava a dizer, dei por mim a explicar-lhe que, porque ele é tenso, ele faz o tabletop todo direitinho, ele faz tudo, mas ele é tenso. E assim: "Olha, o nosso corpo é muito inteligente e nós não o deixamos ser." Pronto, foi a maneira como eu quis mostrar que o nosso corpo é diferente de uma máquina. Uma máquina é feita por partes, mecânica, nós podemos dar corda ao motor, ou não sei o quê, para pôr a funcionar, mas nós estamos em constante movimento porque temos vida dentro de nós e porque este corpo é muito inteligente e os músculos sabem que atuar quando fazemos um movimento. Nós é que usamos energia a mais, normalmente, por tensão e pronto, por todos os defeitos que a vida em sociedade nos põe, não é? Todos os feitios. Pois. E ele estava assim a ouvir com muita atenção. Sim, sim, eu quero experimentar, eu quero experimentar. E depois, na prática, quando fiz a primeira aula com ele, eu só fiz uma aula com ele, hum, eu estava a olhar para ele assim: esta pessoa precisa de dar permissão ao corpo. Isto é uma coisa que é uma frase que eu aprendi aqui,
dar permissão ao corpo, do corpo se mover inteligentemente sem eu dar ordem ao cérebro. Agora assim, agora assim, agora. Quer dizer, se eu dou ordem para o braço ir para ali, e se eu disser continua, o corpo vai e faz o que tem a fazer. Mas é muito difícil as pessoas seguirem essa lógica, essa natureza do corpo, porque as pessoas estão todas condicionadas, estamos todos, e E eu, condicionados porquê? condicionados por hábitos, maus hábitos, e porque temos esta coisa do controle. Hum. Nós queremos Posso, controlar. essa é a explicação que eu acho que todos nós damos e que sempre demos. As pessoas têm maus hábitos e têm a sensação de controlo, mas esses maus hábitos e essa sensação de controlo vem, sobretudo, da visão que nós temos, que vem de séculos até agora, a visão que nós temos de que o corpo humano, ou a matéria viva, tem a mesma forma de se estruturar que a matéria inerte. Uma torre, como vocês fizeram aquela construção das pedras, para eu fazer com que a torre de pedras cresça, pôr pedra sobre pedra, ou tijolo, eu tenho que alinhar os tijolos, tenho que alinhar as pedras. E tenho que sempre pôr uma pedra mais larga na base, porque ela vai suportar as pedras que estão para cima. E as pedras tocam-se uma na outra. Tem que haver um alinhamento com a linha da gravidade para que haja um descarregar do segmento de cima no segmento de baixo. Esta visão vem da nossa visão biomecânica do corpo. A parte de cima, o segmento de cabeça, não descarrega diretamente no pescoço nos ossos do pescoço, e os ossos do pescoço nos ossos do tórax, e os ossos do tórax nos ossos da bacia, e os ossos da bacia nos ossos das pernas. Isso não acontece. E não acontece porque nós sabemos, por experiência própria, que não acontece. Foi o que o Geraldo descreveu quando faz esta coisa e sente que se distribui. Portanto, se eu distribuo, eu só posso conseguir fazer isto e distribuir tensão se eu não for construído dessa forma, pedra sobre pedra, porque nenhum edifício, nenhum muro que se faça assim fica com a tensão distribuída, parte-se, não é? Uhum. Porque o muro não tem uma tensão que o estruture, enquanto nós temos. Ou seja, a nossa visão daquilo que nós chamamos, como estavas a dizer, Sila, de maus hábitos e de maus hábitos, sobretudo, e de necessidade de controle, tem a ver, eu quero controlar a minha existência para que ela se assemelhe e não fuja da imagem que eu tenho do que é a existência da matéria, que é a matéria inerte para mim. Eu estou-me a assemelhar, em termos de estrutura, à matéria inerte, a um muro, a uma casa, a um bloco de pedras. E como eu vejo-me a afastar dessa linearidade e dessa determinante de transmissão de forças que eu vejo num bloco de pedras, eu vejo, se eu estou assim, eu estou-me a afastar dessa imagem linear que eu tenho do que eu deveria ser, e eu digo, isto vai-me fazer mal ao corpo, eu preciso de estar alinhado, não sei quê, linhas tal e tal e tal. E eu acho que daí vem a nossa. Eu estava a ouvir falar, Sila, e acho que a nossa necessidade de controlo vem de uma perspectiva errada que nós temos sobre nós próprios. Nós queremos assemelhar, queremos controlar uma coisa à imagem de outra, sendo que uma e outra não se coadunam. A matéria viva não se coaduna com a matéria inerte. A matéria viva distribui tensão. A matéria inerte distribui compressão. E a distribuição da compressão tem que ser linear, alinhada com a matéria, com a força da gravidade, etc. Faz sentido?
sim. Surgiu-me, desculpa lá ter-te cortado Não, 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 a está linha de certo, pensamento. está certíssimo. Embora eu acho que há outros fatores, talvez sociais, que Há, também. com certeza, psicológicos, Sim. emocionais, Exato. individuais, A pessoa sempre. tem que ter esta aparência, tem que ter a barriga para dentro, tem que ter. Mas como o Geraldo disse, a parte física, a parte emocional, e energética e espiritual, se resultam, se assemelham quando eu estou bem, se eu quando estou bem no corpo, estou bem na alma e estou bem no espírito, também se assemelham quando eu não estou bem. Portanto, se eu quero controlar alguma coisa física, quero controlar alguma coisa por causa da minha parte mental, porque eu sou nananana, fisicamente eu expresso isso. Ou seja, eu acho que nós temos a mania de separar as coisas quando nos serve separar as coisas, mas não podemos separar as coisas porque as juntamos noutra altura. Então vamos juntar tudo sempre. Mas há um outro aspecto que eu tenho estado um, a dar-me conta que eu acho muito interessante em relação a estes princípios do modelo da integridade, aquele o icosaedron. Eu tenho estado a ver que na prática dos exercícios que uma pessoa faz, hum, esta nova, que palavra que eu não conhecia, que é oxetoticidade, que é que quando tu agarras naquele, os pauzinhos e abres, todo ele abre. E se tu esborrachas uma bola, ela esborracha neste sentido e abre naquele. Ali não, se tu, eh, quando muito ele faz o movimento de espiral, mas quando tu fazes o movimento para dentro ou para fora, com pressão ou tensão maior, todo ele reage de uma maneira. E nós podemos, Por igual. por Uhum, igual, e nós podemos. Sentir o corpo a reagir com essa perspectiva. Hum, uhum, eh, Ficar grande por dentro, não ficar quebrado. É uma sensação que se tem, diferente quando se uhum, faz uhum. um determinado movimento, ter essa sensação de expansão interna, que esse modelo ajuda muito a perceber. Hum, Mas tu estavas a contar sobre o tal arquiteto, ou que tem formação de sim, arquitetura, e eu sim. cortei-te, peço desculpa. Ok. Ele, todos os exercícios que eu lhe dei, eu disse-lhe que era para descomprimir no início, pulo a rebolar no chão até, para descomprimir. Não te assustes, isto é uma aula de Pilates, eu sei que é uma aula de Pilates, mas eu vou-te pôr a rebolar no chão. E Quando tu ele dizes descomprimir, quer dizer descondicionar mentalmente, é condiciona, isso? exatamente, Ok. deixar o corpo, deixar o corpo solto, Não sem, controlar, não ter hipótese de controle. exatamente, voltar à infância. Uhum, uhum, uhum. E ele é rígido e tem muito aquela questão deve ter sido a professora dele que lhe corrigiu esta coisa do pescoço para trás, orelhas para cima, portanto, não projetar o queixo, portanto, ele tudo o que faz, faz com um bocadinho de Isso. rigidez aqui. E eu apetecia-me desmontar aquilo tudo. Mas, quer dizer, vou com calma, obviamente. E depois fiz muitos exercícios familiares para ele, mas fiz um exercício que tem a ver com isso que tu hoje, se calhar, vais falar daqui a um bocadinho, que tem a ver com as molas, que para mim fez-me imenso sentido, que, por exemplo, eh, em tabletop, portanto, as duas pernas no ar, estica uma, estica outra, né? E cada vez que uma estica, ele tem um elástico na mão, à frente, cada vez que a perna estica, ele estica o elástico, imaginando que dentro dele há uma mola que expande, que estica, enquanto ele está a esticar a perna. Portanto, engage the whole body, Ativar. ativar, portanto, pôr todo o corpo a participar no movimento. E ele achou interessante isso.
E eu vejo que é uma coisa que eu própria também tenho estado a descobrir que funciona mesmo. Hum. Pronto. Eu posso, Geraldo, queres dizer alguma coisa ou eu posso Não, agarrar? não, 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 tranquilo. Então, o que a Sila estava a falar das tais molas, e foi o tema que eu me propus a tirar para a discussão, tem a ver com esta coisa que a Sila descreveu, e é uma sensação experiencial, é uma vivência que todos nós temos e que em Pilates, e na dança clássica, está muito presente, de forma muito marcada, e que eu acho que é mal entendida, porque o modelo que as pessoas têm para entender, para interpretar o que estão a fazer, é o modelo biomecânico e o modelo anatómico de que os músculos têm que comprimir e contrair quando estão ativados. O Stephen Levy, no último vídeo dele, que ele apresentou lá no encontro da imersão que nós tivemos em Sesimbra aqui há uns meses, aqui há umas semanas, um, ele tem esse vídeo no YouTube, no canal dele, é o último vídeo dele sobre músculos. Ele diz às tantas, explica que, portanto, o vídeo basicamente apresenta algumas ideias que existem no mundo do movimento e do corpo sobre a função e o trabalho dos músculos no corpo. O que é que os músculos fazem? Então, ele descreve primeiro umas 7 ou 8 linhas, dizendo os músculos, é preciso o eletromiograma de superfície, aquelas coisinhas, medem a atividade muscular. Os músculos só têm atividade concêntrica e excêntrica. Ou contraem ou retraem. Os músculos, ele apresenta 7 linhas de pré-conceitos, pré-ideias que nós temos e que estão transversalmente em toda a literatura e toda a investigação que é feita por aí no mundo inteiro. E depois ele desmonta cada um dessas frases durante o vídeo, e para desmontar cada uma dessas frases, ele vai explorar toda a teoria e todas as ideias que são hoje as ideias principais que constituem a visão da biotensegridade. Ele depois conclui dizendo: daí nós termos uma visão diferente da biomecânica e da anatomia tradicional, e ele ter pensado numa forma diferente de explicar a estrutura da matéria viva, neste caso do corpo humano, criando o conceito de biotensegridade. E explicando, portanto, ele aí durante o vídeo fala das cadeias cinemáticas fechadas, fala de movimento auxético, fala do trabalho isométrico e isotónico, que vem também da visão das cadeias cinemáticas fechadas, do trabalho isométrico e isotónico que os músculos têm, segundo a visão dele. Portanto, isto são tudo comentários e ideias a que ele chega e que ele tem vindo a chegar. Algumas delas não estão comprovadas por experiências, mas são comprováveis pela nossa experimentação, pela nossa vivência. O que a Sila estava a dizer, da rigidez, ou o que o Geraldo estavas a dizer sobre uma sensação de distribuição de tensão. É uma sensação, tu não estás a ver nada, não é? Mas tu vives a sensação e tu sabes descrever que tinhas um lado direito e um lado esquerdo desequilibrados, que havia uma parte que estava mais assim, nem tens que dizer tensa ou comprimida, estava assim, e a outra estava mais assim, e que tu distribuíste e no final sentiste mais integrado, direita-esquerda, e mais distribuído. Isto é uma verdade.
é mais verdade do que qualquer ciência, é a tua vivência, é a tua experiência. E não há nada mais real do que a nossa experiência. Portanto, todas estas experiências, o Dr. Stephen Levins vai explicando nesse vídeo e nos vídeos anteriores, mas este é o último dele. E uma das coisas que ele diz é que os músculos são molas como molas de tensão. Quer dizer, nós temos molas de dois tipos, temos molas de compressão, as molas de um carro, que é uma mola aberta, ela funciona quando tu a apertas e depois ela responde abrindo outra vez para o seu estado de paragem, porque ela está sempre aberta, não é? Ela responde quando é comprimida. E depois tens molas de tensão, que são aquelas molas fechadinhas que tu puxas, como as molas de um reformer, que se usa em Pilates, que tu puxas, portanto ela funciona quando tu fazes tração. São molas de tensão. Elas armazenam essa tensão. Tu precisas de puxá-las para elas funcionarem, não é? Ele diz que os músculos são como molas de tensão no corpo e como molas de tensão que são, como qualquer mola de tensão, precisa de uma, porque estão em tensão, não é? Se tu cortas um músculo, o músculo abre, se cortas a pele, o tecido, todo o tecido mole do nosso corpo está em tensão, tem uma tensão, porque quando tu cortas, ele abre para os lados, quer dizer que estava sob tensão, não é? Portanto, qualquer mola de tensão para funcionar tem que ter pelo menos um ponto fixo. E a partir desse ponto fixo é que eu posso puxar a mola, ou de dois pontos fixos, ou de dois pontos que permitam fazer tração um do outro. Ok? Se eu estiver a mexer o corpo assim, aqui neste segmento não há ponto fixo nenhum, portanto, supostamente, se eu estiver no ar, eu não consigo fazer nenhuma alteração, a não ser que eu fixe ou que eu tenha a capacidade de fixar uma parte do corpo para mover outra. O único ponto fixo que eu tenho quando estou em pé ou quando estou sentado é o chão. E nós passamos muito tempo em pé. Portanto, em pé nós temos que saber justificar a mesma coisa que acontece deitado ou de cócoras. O mesmo mecanismo tem que funcionar para qualquer posição em que eu esteja. Se eu estiver em pé, o único ponto fixo que eu tenho é a terra. Portanto, qualquer contração que eu faça, qualquer tensão, contração de tensão que eu faça numa mola, nos músculos, vão-me puxar para baixo, para o ponto fixo, não é? Eu tenho um músculo e ele vai-me puxar para o ponto fixo. E o ponto fixo é para baixo. Se os músculos se contraíssem, como as pessoas dizem, eles contraem-se para baixo. Eles puxavam-nos para a terra. Mas isto não é o que acontece. Porque nós contraímos, nós temos sensações de contração, mas estamos cá em cima. Não caímos, estamos sobre a terra, mas conseguimos elevar-nos da terra, conseguimos ficar, sustentar-nos cá em cima. E mais, nós temos a capacidade de vivenciar o que é tirar peso ao corpo, quer dizer, o que é fazer o contrário do que ele descreve, que é criar um ponto fixo, como se criássemos um ponto fixo superior e puxar-nos para cima. Portanto, há bocado eu expliquei que a mola nos puxa para baixo, para o ponto fixo que é a Terra, é o que ele explica no vídeo, mas nós podemos ter a sensação de nos puxarmos para cima. Mas em cima não temos ponto fixo, isto é móvel. Mas nós temos essa capacidade, portanto tem que haver uma explicação diferente do que músculos a contraírem para pontos fixos. Está certo? E essa sensação é tida onde vocês estiverem sentados. Vocês estão sentados. Se sentados, talvez sem os braços apoiados, e façam a experiência de sentir o peso na superfície que vocês estão apoiada, no rabo, nos pés, não sei o que é que vocês têm apoiado. O rabo, digamos, a bacia, ok? Sintam o peso, a pressão que vocês estão a fazer com
superfície vossa na superfície onde estão sentados, na cadeira, no banco, na cama, ou no chão, onde quer que seja. E agora, se vocês imaginarem que têm um apoio superior, cá para cima, e que vocês fazem uma contração, de alguma forma, para vos elevar. Portanto, em vez da mola puxar para baixo, vocês pensam que a mola puxa para cima. Então, para cima. Então, puxo para cima e sintam a pressão que têm nessa zona onde estão apoiados. E depois larguem o puxar para cima e sintam o peso lá embaixo novamente. E podem oscilar entre o puxar para cima e perceber o peso que têm em baixo e o puxar, o deixar ir para baixo, largar este apoio de cá de cima e perceber o apoio e a carga que voltam a ter. Isto para dizer que isto é uma ação que nós fazemos muito em Pilates, que é o para cima, subir para cima, que no fundo é o que nós queremos para nos sustentarmos, porque nós vemos com a maior parte das pessoas é que elas acabam aqui, caídas, encolhidas, cansadas, ok? E nós não queremos que haja uma acumulação de tensão nas costas, não queremos que haja uma rigidificação do corpo, não queremos que haja um excesso de tensão no corpo que nos trava o movimento, pelo contrário, nós queremos ter muito movimento, mas estar sustentados. E essa é a minha vivência, a minha experiência de que se eu consigo arranjar um apoio superior, inclusivamente usando um pouco os ombros de início, pensando que eu tenho um gancho na cabeça, cá em cima, que isto está a ser subido, que os ombros estão a ser subidos, que o tórax está a ser subido como um todo, em todo o seu perímetro, eu sinto que tenho menos, que tenho mais facilidade em me mover, que estou mais leve, mais liberto. E isso, para mim, o que eu vejo e o que eu peço às pessoas é que usem, como a Cila descreveu, um elástico à frente, ou uma mola à frente do corpo, e quando se esticam, quando sobem, não se apertem. Estiquem-se como se estica um elástico. E a sensação de esticar o elástico não é explicada por uma contração muscular. Porque nesta posição, quando fazemos isto, que músculos é que nós estamos a contrair? Para nos dar mais leveza, porque não nos tornam rígidos, tornam-nos mais móveis. E ao mesmo tempo tornam-nos mais levitados, mais sustentados. O que é que estamos a... Qual é, em termos anatómicos e em termos biomecânicos, como é que se explica esta ação? Esta ação não se explica. Eu não conheço a explicação. Percebe o que eu estou a dizer? E esta é a explicação de uma ação que é uma vivência, que é uma realidade da minha vivência e da vivência de toda a gente com que eu contacto, pelo menos. E, portanto, é uma verdade. É uma verdade da natureza. Não é uma verdade da ciência ainda, particularmente se for da ciência biomecânica, porque a biomecânica não a explica. Não há uma explicação para isto. E nós vamos arranjando explicações para isto, usando a biomecânica, dizendo, por exemplo, não, eu tenho que contrair o transverso e os oblíquos e usar os multífidos, a musculaturazinha paravertebral que me organiza a coluna, mas que capacidade é que eu tenho de contrair um músculo? De dar uma ordem a uma parte do corpo e anular as outras que não me convêm para a explicação. Não faz sentido. Portanto, todas estas explicações que são dadas são as explicações possíveis dentro do conhecimento científico que nós temos. E as pessoas usam, de facto, o conhecimento científico que têm, mas o conhecimento científico que têm
se não for a biotensegridade e o conhecimento da faixa, etc., que também é importante para entender todas estas possibilidades no corpo. O conhecimento científico, como eu dizia, que nós temos, não permite justificar aquilo que nós sentimos. Não só na prática de movimento, mas também na prática do toque. Porque tudo o que quem trabalha com o toque, tu, Geraldo, sentes de o calor que é gerado, o movimento que tu sentes debaixo da tua mão, a explicação do porquê que tu, com um toque muito suave, tu tens uma grande alteração na matéria, tu tens grandes alterações da matéria. Portanto, há uma série de explicações que não são dadas pela física de agora, pela biomecânica, que é um ramo da física. Nós temos que abrir o conhecimento a visão sobre a matéria viva a outros campos. E a principal coisa, a primeira coisa, ou das primeiras coisas que nós temos que perceber o que é que estamos a dizer, é nós somos natureza, nós não somos máquinas. Isto é uma realidade que toda a gente sabe dizer, não é? Mas dizer isto tem uma série de implicações. E pensar profundamente nisto, portanto, todas as explicações das máquinas têm que desaparecer. Porque são erros. São dizer que o cérebro funciona como um computador, ou que o nosso sistema nervoso funciona como se fosse um computador, é um erro gravíssimo, mas que ajuda a entender alguma coisa do que se está a passar com o funcionamento do sistema nervoso. São modelos, são como se, entre aspas, mas ao usar um modelo, ao usar uma metáfora, ao usar uma imagem, temos que saber que estamos a falar de imagens e não estamos a descrever a realidade. Dizer que isto é como uma cana de bambu ao vento, vocês podem dizer, ok, mas isto não tem nada a ver com cana de bambu, não tem nada a ver com vento, não tem movimento próprio, sou eu que estou a fazer este movimento, isto não tem a mesma consistência que uma cana de bambu ou que uma folha de bambu, não tem a mesma cor, é diferente, aquilo é vegetal, isto é animal, não tem. Portanto, eu posso usar imagens e as imagens ajudam-nos a comunicar uns com os outros, que foi o que tu descreveste da tensão do direito e do esquerdo e da tensão que se redistribui, mas é uma sensação. A Sila que descreveu do senhor que quer controlar e que tem uma personalidade que controla, ou tu dizeres que estou muito mais relaxado no final. Tu não estás relaxado, tu estás muito mais integrado dentro dos teus corpos. Mas nós usamos imagens e metáforas porque elas são fundamentais para nós comunicarmos. Não podemos esquecer, quando as usamos, que elas são metáforas e imagens, não são a realidade. Os modelos são precisos, mas têm problemas quando são usados e não são entendidos como modelos. E eu acho que eu tenho que usar modelos e imagens porque não tenho linguagem científica, nem existe linguagem científica suficiente para falar das coisas que nós falamos de uma forma mais é assim porque é assim. Eu digo que isto é uma tampa azul e não digo que é uma tampa que parece o mar quando o sol está num ângulo naquela ilha
Não, eu digo que isto é azul porque já tem a palavra azul e o azul está uniformemente aceito como sendo a realidade do azul. Mas para o corpo nós não temos estas definições tão. E quando as fechamos assim, caímos em dogmas, em em explicações que muitas vezes não são as certas. A maior parte das vezes não são as certas. Desculpem lá Eh, esta Deixa-me dica. só dizer aqui uma Muito coisa. fantástico. Todo este mundo em que nós estamos aqui a entrar, por exemplo, eu estava a pensar, há professores de Pilates, e há pessoas que entendem o corpo e que conseguem chegar a pôr uma pessoa a fazer um movimento como nós aqui estávamos a falar há bocado, eh, esta mola cá dentro. Se calhar as pessoas lá, outras pessoas que usam outros exemplos, conseguem pôr a pessoa através de outros meios, outros palavreados, a fazer um movimento correto, a fazer a sensação certa. Uhum, E eu acho que isto da biotensegridade é uma esperteza escondida. É uma esperteza escondida, porque eu estou a tentar fazer um paralelo, estás a ver? O que é de diferente daquilo que nós sentimos e a consciência que nós temos só pelo facto de percebermos que o corpo não é uma máquina? uhum. Só por esse facto, nós temos uma consciência diferente. E é essa diferença que eu acho que é muito difícil de. É assim porque nós não somos máquinas, porque há vida dentro de nós. Ok, mas na prática, nos exercícios, e quando estamos a trabalhar com as pessoas, qual é o mal eu dizer-lhe para puxar a barriga para dentro e para cima? Vai dar ao mesmo. E é difícil de fazer um paralelo. Porque trata-se de uma consciência. Não sei se eu me estou a explicar bem. Hum, Esta Explica-me coisa, lá outra vez. esta coisa da biotensegridade, aquilo que eu tenho estado a perceber aos poucos é que é uma consciência diferente. Hum, e essa consciência diferente faz toda a diferença, hum, no comportamento do corpo, ou do movimento. Mas há pessoas que se baseiam na biomecânica e que se calhar até alguns conseguem pôr a pessoa fazer o comportamento do corpo muito idêntico. Ok, eu acho que percebi o que me estás a dizer. Geraldo, queres dizer alguma coisa? Eu acho que Eu já te respondo, está bem? Eu já comento o que tu disseste, Sila, está bem? é mais ou menos nisso que a Sila tá a falar e eu penso que percebi. Não sei se ela, eu vou tentar aqui. É assim, é, é que dentro nesse paradigma da biotensegridade, no meu sentir, ele explica, ele traz mais consciência dessa humanidade que talvez, eu não estou dizendo que quem sou eu para dizer alguma coisa está errada. A biomecânica ela levou levamos nosso humano para um lado mais mecânico, mais robótico. Talvez eu acho que a Sila. Mas mesmo assim, eu conheço, eu conheço pessoas que têm um bom trabalho no corpo, faz um bom trabalho no corpo, a nível de outros trabalhos, mas na minha apreciação, aquela pessoa falta algo ali. Ela está muito robótica, falta essa humanidade total que vem naquilo que Hum. tudo, as emoções, o espírito, entra tudo.
Então, por isso que fica sempre algo, quando essa pessoa que ela diz que chegou lá, é o que eu recebo aqui, as pessoas totalmente controlam. E as palavras que eu escuto são essas, talvez eu deva me controlar, talvez eu deva ser mais, eu deva ser mais, tá mais direitinha. Eu digo, não, você tem que ter, eu já tento mudar um pouco as palavras, você tem que estar confortável, ver como é que você está confortável. Você tem que estar confortável. Eu não posso mudar. Eu tenho uma cliente que ela tem é muito, ela a cifose dela é muito grande. E ela chegou cheia de dores. E os dores dela não tinham a ver com o corpo. Quando começamos a entrar em outro campo, mais emocional e tal, aquilo desapareceu. Ela está aprendendo a estar mais confortável, está aprendendo a estar mais confortável com as emoções dela, com o que Hum, ela sente. Então, eu penso que é isso que a Sila quis dizer, e eu percebi dessa maneira que mesmo que, por mais que a pessoa que tenha uma boa consciência do corpo, a nível da biomecânica, que trata, que esteja bem, mas ela conduz bem a pessoa, ao outro, ou a ela mesma. Mas falta hum, digamos, essa humanidade, hum. né? Essa natureza. Posso. Hum. Eh, eh, eu acho que quando te ouvi falar, sei lá, a descrição, eu precisei de organizar as minhas ideias desta forma, ou ajudaste-me a organizar as ideias desta forma. Existe a realidade, existem as nossas práticas, aquilo que nós sentimos e aquilo que sabemos fazer. Existem muito bons profissionais, sempre existiram, desde há séculos para cá, que existem ótimos profissionais que sabem pôr a pessoa bem, que sabem trazer bem-estar, que sabem ajudar as outras pessoas a estar bem através do movimento e do toque. Isto é um facto. Ok? Yeah. Como é que se explica a atividade dessas pessoas? A atividade pode-se explicar através de uma justificação mais emotiva e dizer um pouco aquilo que tu disseste, Geraldo, que é a pessoa tem sensibilidade, hum, a pessoa tem uma ligação com a energia diferente, a pessoa sabe estabelecer uma ligação energética com o outro, a pessoa permite que a parte energética, a parte emocional, a parte espiritual e a parte física estejam todas no mesmo momento em cada gesto e por isso o resultado é positivo. Outra explicação pode ser dada através do conhecimento que existe, conhecimento científico que existe, e o conhecimento científico existe, no meu entender, para tentar explicar a realidade. É para isso que se faz ciência, ok? Para se conhecer a realidade. Mas nós já sentimos a realidade e nós vivemos a realidade. Nós, nós, nós não temos que explicar cientificamente nada para fazermos aquilo que fazemos. Uma mulher, quando dá à luz, quando para uma criança, quando está 9 meses a gerar uma criança, quando uma criança está 9 meses a ser gerada dentro de uma mãe e depois sai cá para fora no momento do parto, não tem que haver nenhuma explicação científica do que é que embriologicamente, hormonalmente, fisiologicamente, anatomicamente está a acontecer. Não! A coisa acontece. Portanto, É nós verdade. vivemos a vida porque nós somos vida, nós somos parte disto. Portanto, isso não tem que ser posto em questão. E desde sempre que se visionaram métodos e formas de ajudar, formas de estar vivo que são menos confortáveis, com dores, com desconforto psicológico, emocional, físico, etc, etc, etc. Portanto, daí o método Pilates, o Feldenkrais, uma série de métodos de hands-on, de mãos, de massagem esta e aquela e a outra, que, que vão funcionando, mas que
Eu tenho essa experiência de ser formador de Pilates há 15 anos ou há 17 anos. No início, muito no início, eh, eu, eu tenho jeito para o corpo, para trabalhar com o corpo. Tenho jeito. E não tinha nada deste conhecimento. E já estava a ensinar outras pessoas a serem professores de Pilates. Então eu ensino os exercícios, os movimentos, as repetições, as molas, aquelas coisas básicas que é para a pessoa poder funcionar, as sequências, etc. Mas depois as pessoas vêm-me a passar o exercício e dizem: "Ah, pá, mas isso, agora tu fizeste aí uma coisa, como é que tu fizeste isso?" E eu não sabia explicar. Eu vejo muitos. Eu aprendi com a Romana e com a Inélia Garcia, pá, e ver a Inélia Garcia a trabalhar individualmente, não é trabalhar em grupo quando ela está a dar formação. É como eu tive com ela vários meses, lado a lado, de manhã à noite, a vê-la a trabalhar com clientes, sozinha com o cliente. Pá, aquela mulher tem uma capacidade de ver para além do que está visível aos meus olhos, incrível. E há muitos profissionais assim, há alguns profissionais assim. Eu acho que tenho isso, de ter essa capacidade. Mas eu não sabia explicar o que é que eu estava a fazer. E se eu quiser passar aquilo que eu estou a fazer, a ensinar aos outros, eu tenho que arranjar uma forma de, de enquadrar a minha prática e de justificar a minha prática que eu depois possa pôr em palavras que são iguais quando eu transmito as coisas ao Geraldo ou quando eu transmito a coisa à Sila. Para pessoas diferentes, eu não vou dizer de formas diferentes. Eu posso ter uma abordagem diferente na forma de tratar com o Geraldo, porque tenho uma relação diferente com ele que tenho com a Cecília. Mas o conteúdo e a explicação daquilo que eu faço tem que ser baseado em alguma coisa que seja transversal. E o que é mais transversal na nossa comunidade, na espécie humana, é a ciência, na parte ocidental. É a ciência. Na parte oriental existem outro tipo de conhecimento, outro tipo de conhecer, outro tipo de ciência que se usa e que é transversal para quem está nessa cultura. Para nós é esta. Nós usamos a ciência para tentar falar para todos aquilo que nós conhecemos da forma mais real possível, da forma que eu transmita aquilo que se passa, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, da forma mais transversal para todos, para que todos possam viver uma coisa parecida. A ciência que nós usamos e que temos usado até então, até agora, até há pouco tempo, que explica a nossa prática de movimento e de toque, portanto, a nossa prática de trabalho com o corpo, com o nosso corpo e com o corpo dos outros, é uma ciência que veio, que nasce da física dos materiais inertes, da mecânica, que foi aplicada assim, em vez de eu ter duas coisas que fazem isto, eu vejo isto e digo que isto é parecido com isto, então deve ser igual. E então isto é fácil de interpretar porque a matéria inerte só tem aquele comportamento, tem um fulcro, não sei o quê, não sei o quê. Precisa de uma resistência tal e tal e tal. Agarro nisto e digo que isto se comporta da mesma maneira, porque parece a mesma coisa. Não tem nada a ver. A ciência que nós usamos até agora foi esta para justificar isto. Mas hoje temos outro tipo de conhecimento que é a biotensegridade. eh, eh, é como se fosse um guarda-chuva, é o guarda-chuva grande que está por cima de todo esse conhecimento, de toda esta nova sensibilidade, que nos permite interpretar isto sem ser através disto. Isto não serve mais ou menos, temos que deitar isto fora. Esta justificação não serve. Isto não é um modelo disto, é um erro. E nós continuamos a usar aquele modelo um bocadinho para justificar isto, porque não temos outro modelo.
Não temos outro modelo. E inventamos formas, milhares de formas de dizer, de justificar que isto explica isto. Mais ou menos. Mas quando a pessoa. E então pomos a parte energética, emocional, psicológica, ahm, eh, inventamos palavras para justificar o injustificável. Portanto, o que eu te ouvi dizer, Sila, é que sim, as pessoas não precisam de uma nova ciência e não precisam de novo conhecimento para fazer o que já faziam. Não. Mas se eu quiser falar do que eu faço com outra pessoa que está ao meu lado e ser entendido, a pessoa faz uma prática completamente diferente, tem uma linguagem completamente diferente da minha, mas eu consigo comunicar com ela. De outra maneira, foi o que nós fizemos até agora, no mundo inteiro, que vêm os Feldenkraises falar com os pilateiros e dizem: não, não, vocês não sabem o que é que estão a fazer. Ou vem um bailarino clássico falar com o professor de educação física e eu faço assim, ele diz: não, não tem nada a ver com isso. Isto é aquela coisa que quando nós vamos aprender uma língua, eu falei um bocadinho de holandês, e eles têm o U-I, e o U-I, a junção destas duas, lê-se, e eu vou dizer mal de certeza, mas lê-se AU, AU, ou AU, ou AU. E eu dizia AU, porque eu vivia num sítio chamado Aulensteden, que é de mocho, ou não sei o quê, AU, e eu dizia: onde é que tu vives? Eu, e ele, what? Eu, o quê? Até que ele dizia, e ele dizia da forma como eu ouvia, da mesma maneira. Portanto, nós estávamos a comunicar a mesma coisa, mas assim. E nós estamos a comunicar corpo uns com os outros assim. E dizer: eu que estou aqui sou melhor do que tu que estás em baixo. E estamos a fazer a mesma coisa, porque o corpo é o mesmo. As vivências são as mesmas há séculos. Só que nós pomos a nossa crença de que a nosso método, as linhas anatómicas do Tom Myers, que não existem, só existem no Tom Myers e quando ele as disseca, ok? Isso é um modelo. É um modelo que pode servir para falar de uma sensação do corpo ou dar uma sensação e que ajudam muito e que foram um avanço incrível no conhecimento do corpo. Okay? No entendimento de um todo e da ligação de partes com partes, de que não há partes, de que é tudo um todo. Mas temos que entender que isso é uma etapa, tem que ser deitada fora. Porque se nós continuamos a agarrar em trilhos anatómicos, nós paramos. A realidade passou a ser um trilho. Não há trilhos no corpo definidos. Isto cá dentro é uma caixa negra. É uma indeterminação que sai cá para fora. Às vezes acertas, outras vezes não acertas. O que se passou cá dentro para fazer sempre o mesmo movimento, não sabemos. Não sabemos de facto. Portanto, estamos a adivinhar. Sila, era mais ou menos isto, ou era nesta linha que tu Sim, estavas a sim, sim, falar? sim, 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 sim. Sim. Eu tenho E tu pena. também, Geraldo? Exatamente. Só complementar essa parte dos trilhos, é nisso que eu me apego quando a pessoa chega no meu gabinete, que eu digo, para visualizar, usar outras palavras e dizer. Aí a pessoa faz, porque quando ela me diz, eu sou uma máquina, eu digo, epá, não é bem assim, porque a pessoa diz, recebo muito. Já troquei a anca tal, pus uma prótese, agora vou pôr do outro lado. Eu digo, calma aí. Então, é isso que você disse, é limitado, os trilhos, mas traz essa ideia de eu conseguir, Ajuda, ajuda a pessoa, ela, muito. muito, exatamente isso. Você fez, Concordo, concordo, e aí eu concordo. sempre digo para ela, não posso, isso aqui é só um milésimo do que é o organismo humano. Diz-se lá. É assim, como é que eu ia dizer isto? As coisas fazem-me sentido, hum,
pelo, cada vez mais, assim, aos bocadinhos, como ele estava a dizer, isto é uma coisinha de nada no meio de um mundo gigante, e as coisas vão-me fazendo sentido porque, de alguma maneira, eu sou atraída e faz-me sentido, e eu gosto de. Acho que é bom sair da minha zona de conforto. Eu não sei que isto é uma coisa que é muito eh, diferente pessoa para pessoa e o que é a zona de conforto para cada um também é diferente, mas eu gosto de, pronto, de aprender e de sair da minha e de ver coisas novas e diferentes. E eu acho que é por eu tenho estado a expor que as coisas vão encaixando assim aos bocadinhos e fazem sentido. Portanto, isto não é uma coisa para eu, de repente, agora a biotensidade, eu faço Pilates há não sei quantos anos, agora vou mudar tudo por causa da biotensidade. Não, é à medida que eu vou, que as coisas me vão fazendo sentido, que eu vou explorando e experimentando. Não tem que mudar nada, não tem que de repente, as pessoas estão habituadas a um sistema, não vou agora mudar. Quer dizer, sou eu que me faz sentido desbravar caminhos e entender e, de facto esta coisa, estes princípios fazem sentido porque tem a ver com aquilo que eu já sou, não é? Que tem a ver com aquilo que nós já somos, não é? E isso Nós somos, não é já somos, nós pois, somos. somos, pois, Claro, e claro. Eu tudo. concordo. E eu acho que há uma coisa que tu, Geraldo, acabaste de dizer agora. Tu só podes ter eh, essa condescendência com a pessoa que chega e que substitui um joelho, que é substituir o outro, e tu dizes, calma, calma, nós não somos isso, não somos a máquina, nós somos outra coisa. Tu só te podes permitir a ter essa abertura e essa visão porque te foi dado, tu acedeste a outro conhecimento que não o tradicional. Porque com o conhecimento tradicional, tu irias continuar a aceitar as próteses e como a Cecília permite, eu sei que tu, porque te conheço, eh, permites-te, como tu descreveste, olhar para o Senhor e ver uma rigidez enorme quando é ensinado que se eu não estiver com o pescoço completamente alinhado na linha da gravidade, da orelha com o não sei o quê, nananana, eu vou ter problemas na cervical. E nós sabemos que vamos ter problemas na cervical se andarmos assim. Ok? Portanto, tu permites-te estar aqui, não é ficar aqui, mas é ir. Tu permites-te isto porque acedeste a um conhecimento científico que é o conhecimento das autoridades, e a autoridade é que nos dá permissão, ainda que inconscientemente, mesmo que nós. Antigamente a autoridade sempre foi a religião, não é? As várias religiões. E ainda há alguns sítios onde a religião é a autoridade máxima. E quando a religião é a autoridade máxima para nós, católicos, cristãos, etc., com esta vindo deste paradigma, há coisas que ainda hoje em dia nós fazemos e sentimos a pata da Bíblia ou de Deus ou desse conceito vindo de uma religião que nos diz vais pecar, vais para o inferno. E nós até brincamos, dizemos que estupidez, não, 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 não. Mas sentimos a culpa. E é uma coisa inconsciente, é muito inconsciente. A partir do momento em que nós nos abrimos a outro tipo de conhecimento, nós sentimos a culpa e depois dizemos: espera, isto não tem nada a ver. Meu, esta culpa vem de um outro conhecimento que já não é o conhecimento que rege a minha forma de estar. Com o corpo é a mesma coisa. O meu percurso tem sido feito através de permissão seguida de permissão. Eu não mudei a minha prática de pilates e de kettlebell e de corpo, de trabalho com o corpo. Eu não mudei as técnicas que eu uso, mas a visão com que eu hum,
a visão que eu ponho naquilo que eu faço e aquilo a que eu me permito ir usando as técnicas que eu aprendi, abre-me um campo enorme da minha prática. E os resultados que eu tenho, que eu consigo de facilitar o bem-estar em algumas pessoas e em mim, sobretudo, é incrível. E eu só posso fazer isso porque eu tenho esta nova visão, estas novas janelas que me abrem possibilidades dentro daquilo que eu já faço. Perfeito. Ótimo. E eu acho que estamos a chegar ao fim, porque temos que acabar, já passa 1 hora e meia. Há mais alguma coisa que vocês queiram comentar, deixar? O que você concluiu aí nesse final é exatamente como eu me sinto no meu trabalho. Eu não mudei nada, eu continuo sendo massoterapeuta, terapeuta manual, mas a minha visão dentro daquela pessoa que está na minha maquesa, e cada um é único, é que faz a diferença. Essa visão total é que faz a diferença. Mas eu continuo. A minha temperatura do corpo é a mesma, o meu toque, a minha forma de tocar, de acolher, claro, melhora, sim, tende a melhorar. Mas, Melhora, melhora. mas é isso. Eu acho que é interessante porque cada pessoa tem a sua área de sapiência, não é? De conhecimento e de prática e de perspectiva. Cada pessoa tem. A minha perspectiva é diferente de qualquer outra pessoa e por aí fora. Mas em cada um de nós, eu para mim acho que é muito bom se uma pessoa tiver uma atitude de abrir, de se abrir. E, e para mim é um bocadinho isto que aqui se passa. É assim, eu, se calhar isto faz-me sentido em sítios que, para além daquilo que uma pessoa discute aqui, se calhar para o geral faz sentido a outros níveis. Para cada um pode fazer sentido a níveis diferentes, mas é sempre uma abertura, eu acho que isto pode ajudar muito, seja quem for. Se houver essa abertura e se cada um enriquecer o sítio onde está, seja ele Claro, qual for. claro, claro. Ótimo. Acho que foi uma conclusão ótima. Ehm, Nós temos estas reuniões, são mensais, portanto, daqui a um mês faremos outra reunião. Se acharem, portanto, no mesmo horário, com os mesmos. Esta reunião foi gravada e vai ficar gravada e pública no tal canal do YouTube que disponibilizei a todos. E vai haver talvez um bocadinho, um resumozinho, que isto agora tenho a inteligência artificial a ajudar-me, e faz um resumozinho da reunião, que eu vou pôr junto com a descrição do vídeo e vou pôr no blog para que as pessoas possam dizer, olha, vejo, não vale a pena. Eu gostava de trazer temas mais técnicos, porque nós estamos a discutir uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é perceber porque é que a biotensegridade é uma coisa que nos entusiasma. Porque é que nós podemos estudar outras coisas? Porque é que podemos abrir o nosso campo de conhecimento? Mas entrar especificamente em coisas detalhadas da biotensegridade poderia ser uma vantagem. Por exemplo, discutir o que é tensão. Porque estes termos discutidos em inglês é uma coisa, discutidos em português é outra coisa completamente diferente. O que é oxetoticidade? O que é, e trazer um bocadinho de física e um bocadinho de coisas simples, mas para que isto não fique só assim. Mas trazer também a tua experiência, Geraldo, de musculação que tu descreveste. Porque é que eu faço este movimento diferente? De que forma é que a biotensidade me informa nisto?
eu acho que pode ser uma coisa interessantíssima. Porque é que as pessoas te abordam agora na sala de musculação e dizem: olha lá, está tudo errado. O que é que tu estás a fazer que hum, trigger, Colete. que despoleta essa reação nas pessoas e que a ti te traz uma satisfação enorme, maior e um bem-estar maior. Depois podemos falar para Sim, sim, vamos ver isso com fazer calma, isto. porque eu preciso. É, A gente fala os dois e sim, depois, sim, está perfeito. bem? Tá bem, tá bem. Até à próxima Obrigado. e nada. E obrigado, obrigado por estarem cá. Obrigado, eu. Obrigado. Olha, foi fantástico. Que boa conversa depois de uma aula de Qigong maravilhosa. Saí todo leve e Ótimo. agora estou leve. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que É, bom. mesmo, mesmo Ótimo, ótimo. fantástico. Obrigado por terem vindo. Bom Obrigada, resto de Nuno. domingo Obrigado. Bom resto e de obrigado. domingo. Igualmente. Obrigada, beijinhos. Tchau. Tchau.